Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. As novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/Visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Entrou em vigor no Rio de Janeiro a lei que determina o uso de sacolas recicláveis nos supermercados. Apesar de reduzir o consumo de embalagens plásticas, alguns especialistas acreditam que a medida não vai ter o efeito desejado: diminuir o impacto ambiental. A compra nem é pesada, mas o cliente coloca 2 sacolas. Para pôr lixo. A partir desta quarta-feira, os supermercados começam a trocar as sacolas brancas convencionais por outras retornáveis, nas cores verde e cinza, feitas com 51% de material renovável. Nos próximos 6 meses, cada mercado vai oferecer até 2 sacolas grátis por cliente. A partir da terceira, a sacola será cobrada. As sacolas novas terão capacidade de ir e voltar aos supermercados de 20 a 50 vezes. O importante é a redução do consumo desse item. Eu poderia citar 3 erros fundamentais que são utilizados para embasar a lei. É a ideia de que uma coisa degradável é necessariamente boa. A degradabilidade é uma propriedade que é demandada pela aplicação e pelo uso, e não uma característica intrínseca do material. O segundo erro crasso dessa lei é a ideia de que os plásticos não são recicláveis, quando, na verdade, todo material plástico é reciclável. E o terceiro erro da lei é que ela pressupõe de que um material, depois do uso, vai ser destinado para um aterro sanitário, vai ser abandonado no ambiente onde ele precisa desaparecer. Nossa meta deveria ser a produção de lixo zero e encarar o lixo como matéria-prima para a produção de coisas úteis. Capitais como São Paulo e Belo Horizonte também já baniram o uso de sacolas feitas com 100% de petróleo virgem. De acordo com o Banco Mundial, o Brasil ocupa a 4ª colocação dos maiores produtores de lixo plástico do mundo. Fica atrás somente de Estados Unidos, China e Índia. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a cada hora no país são distribuídos cerca de 1,5 milhão de sacos plásticos como aqueles. São 11 milhões e 300 mil toneladas. E enquanto no mundo a reciclagem desse produto é de 9%, no Brasil, esse índice não chega a 2%. Até 2060, 1 em cada 4 brasileiros será idoso, segundo projeções do IBGE. Para muitas pessoas, o envelhecimento é sinônimo de doenças, de solidão e de proximidade da morte. Somos uma nação que envelhece rapidamente. De acordo com a IPEA, nossa população cresce numa taxa de 2,5%, enquanto a de idosos perto dos 5%. Nos últimos 7 anos, a faixa etária de pessoas que passaram dos 60 foi a que mais aumentou. São mais de 33 milhões de brasileiros. E junto com a idade avançada, vem a preocupação de um mal que já atinge os mais jovens: a depressão. Rosa era viúva e não percebeu que estava depressiva quando o irmão morreu. Os parentes também não. Somente quando foi internada para cuidar de uma hemorragia é que se deu conta de que precisava de ajuda. Foi aí que eu acordei. Eu falei, vai dar sim. Vai ter que dar. Eu não quero isso. Eu me dei conta disso. Aí que eu despertei para me amar. Ela sorriu para a vida, que retribuiu. Com mais de 60 anos, a bibliotecária aposentada fez terapia, voltou a estudar, fez 2 faculdades e não parou mais. Faço pilates 2 vezes por semana e caminhada nesse play aqui todos os dias. Os especialistas sabem que a depressão na terceira idade tem características diferentes das dos adultos. Pode se manifestar através da tristeza, de uma dor física ou da perda de memória. Mas a falta de acompanhamento médico e o descaso da família também podem desencadear a doença. O grande desafio é discernir aonde fica a queixa comum na fase da terceira idade, diante da questão física, psicomotora e cognitiva, e aonde fica mesmo a depressão ali, com uma marca mais profunda e mais também comprometedora desse idoso. Buscar pessoas da mesma idade, fazer exercícios em grupo,
E ter novas amizades são remédios que podem prevenir o problema. Envelhecer é uma conquista que deve ser comemorada com saúde. Vamos falar agora de um projeto que pode representar muitos avanços para a mobilidade urbana. O trem de levitação magnética desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro completa 5 anos de funcionamento em outubro. A tecnologia é menos poluente e mais barata que outros tipos de transporte, mas a UFRJ ainda não conseguiu um parceiro industrial para investir nela. Toda terça-feira, estudantes, professores e funcionários que queiram se deslocar para um dos centros de tecnologia da UFRJ não precisam ir a pé. Podem embarcar neste pequeno trem. Na viagem, em um trajeto de 200 metros, o veículo flutua sobre os trilhos. Eu acho o projeto ótimo. Na verdade, se ele fosse maior, tivesse uma linha maior, seria bem útil. Mesmo com essa linha pequena, ele já é um bom adianto na nossa vida. O Maglev Cobra é um projeto da COP, unidade que coordena os cursos de pós-graduação de engenharia na UFRJ. O trem usa levitação magnética por supercondutividade. Sem atrito, o Maglev Cobra é silencioso. Também não polui e é alimentado por energia solar. A energia que a gente utiliza de forma indireta provém de painéis fotovoltaicos, então a gente é totalmente sustentável. Há 5 anos, o trem de levitação magnética deixou o laboratório e passou a fazer a ligação dos 2 centros de tecnologia da UFRJ aqui na cidade universitária. Hoje, o projeto tem parcerias acadêmicas com universidades estrangeiras e busca parcerias industriais. Não faz mais sentido, passados 5 anos, continuarmos com um protótipo em escala real, que tem um custo. Isso se justifica se houver essa perspectiva de uma parceria industrial. Estamos trabalhando seriamente nessa direção. O veículo é uma alternativa de transportes em centros urbanos e precisa apenas de uma plataforma suspensa como esta. Além disso, o custo de implementação é menor do que os trens de passageiros usuais, como o metrô. A obra civil para um sistema de levitação é muito mais barata do que a obra civil para um sistema roda-trilho. E como a obra civil, em qualquer infraestrutura de transporte, representa, às vezes, 70% do custo, compensa o que se gasta a mais com a técnica de levitação. Os Estados Unidos anunciaram esta semana novas sanções econômicas contra o Irã. A disputa entre Washington e Teherã tem causado tensões no Oriente Médio, aumentando o risco de uma guerra na região. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que as restrições vão incluir o líder supremo iraniano Ali Khamenei, além de outras pessoas, e que a pressão vai continuar até que o país desista de ter armas nucleares, de enriquecer urânio, de desenvolver mísseis balísticos e de apoiar o terrorismo. As novas restrições vão trancar bilhões de dólares adicionais em ativos iranianos, o que deve pressionar Teherã ainda mais. O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã afirmou que Teherã está disposto a conversar, mas que para isso Washington teria que retirar as sanções econômicas. O governo da Coreia do Sul confirmou no início da semana a visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à Coreia do Norte este fim de semana. Ele vai discutir a desnuclearização da península. O líder norte-coreano, Kim Jong-un, disse ter recebido uma carta pessoal de Trump com excelente conteúdo, mas não informou do que se tratava. 7 imigrantes morreram na fronteira dos Estados Unidos com o México por causa do calor extremo. Entre as vítimas havia uma mulher, uma criança e 2 bebês. A exposição a altas temperaturas e desidratação são as possíveis causas de morte. 4 de cada 10 professores que dão aula para os últimos anos do ensino médio no Brasil não têm formação específica na área que ensinam. É o que revela o Anuário Brasileiro da Educação Básica. O documento é elaborado pelo movimento Todos pela Educação e usa dados de publicações como o Censo e a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. O levantamento apresentado nesta terça-feira reforça a preocupação com o sistema educacional do país. Muitos professores da rede pública não têm formação adequada para as disciplinas que lecionam
Isso significa que é comum, por exemplo, ter professores formados em física dando aulas de matemática. Em 2018, menos da metade dos docentes do 6º ao 9º ano tinham formação adequada. No ensino médio, o quadro é só um pouco melhor e 56% dos professores davam aulas nas áreas em que tinham estudado. Então, a gente espera que os professores que estão dando aula de uma disciplina tenham a formação compatível com os desafios reais da sala de aula. E não estar formado adequadamente para isso pode trazer prejuízos de longo prazo para a aprendizagem dos estudantes. A remuneração dos professores também é um problema. Em 2018, o rendimento médio dos profissionais da educação básica com diploma de curso superior era de pouco mais de R$ 3.800. Nas outras categorias profissionais com o mesmo nível de escolaridade, o salário médio era de quase R$ 5.500. O anuário também traz alguns dados positivos sobre a educação no Brasil. O número de jovens entre 15 e 17 anos matriculados no ensino médio vem aumentando a cada ano. Mesmo assim, ainda há quase 800 mil adolescentes nessa faixa etária fora da escola. Isso mostra que o nosso filme, enquanto desenvolvimento da educação, não é ruim, é bom. E é importante destacar isso para a gente desconstruir uma narrativa perigosa de que tudo vai mal em educação. Porém, quando a gente olha a fotografia, os resultados ainda são críticos, especialmente em termos de aprendizagem. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Muito obrigado pela companhia. Bom dia para você. Tchau.